Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar mais uma semana. E o tema de hoje pode até ser um pouco polêmico, mas é um tema bastante atual e é algo que a gente não pode deixar de lado. É hipocrisia, fundamentalismo e dissecação bíblica. E aí, antes da gente chegar à ideia principal, eu gostaria de passar para vocês, acredito que seja muito importante, um pouquinho sobre o que significa cada uma dessas palavras. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos, que a pessoa na verdade não as possui. Né? A palavra deriva do latim e do grego, ambos com significado de representação de um ator, atuação, fingimento. Tá? A fonte é a Wikipedia. Fundamentalismo. O termo fundamentalismo, popularmente empregado, refere-se pejorativamente a qualquer grupo religioso de infringentes, de uma maioria, conhecido como fundamentalismo religioso, ou refere-se a movimentos étnicos extremistas com motivações ou inspirações apenas nominalmente religiosas, conhecidos como fundamentalismo étnico. O fundamentalista acredita em seus dogmas como verdade absoluta, indiscutível, sem abrir-se, portanto, à premissa do diálogo. Também em Wikipedia. E aí, dissecação, eu olhei vários dicionários para a gente poder ver se tinha alguma ideia diferente, mas todos eles o que a gente encontra, que trata-se de cortar ou separar de maneira metódica e organizada. Mas a ideia de buscar o significado dessas palavras é apenas fazer uma alusão ao que eu efetivamente quero falar com vocês, ao que eu quero buscar nesse artigo, que é a gente falar sobre a hipocrisia do fundamentalismo religioso, que através de uma dissecação bíblica ele busca escrever novas verdades, ou até buscar novas verdades não existentes na Bíblia, e quando não as encontra, as fabrica. E aí a gente vai tomar, por exemplo, a mais nova alteração que aconteceu em 1 Coríntios 6,9. Eu acho que essa é uma das alterações mais grotescas de todas. Na versão Almeida revisada em imprensa bíblica, sabemos que 1 Coríntios 6,9, como já há muitos anos, está escrito: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. E aqui eu ressalto que eu estou usando só esse versículo para mostrar a diferenciação. Porque eu não sou a favor da dissecação bíblica, de pegar um único versículo e trabalhar só ele. Na nova versão internacional, que a gente pode encontrar em qualquer versão da Bíblia na internet, ou até fisicamente, eu já fui em algumas livrarias olhar, está escrito assim: Vocês não sabeis que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais ativos e passivos. Então podemos analisar e entender isso de duas formas. Mas antes da gente fazer essa análise, vamos buscar as palavras, né? Efeminados, dicionário Michaelis, online. Adjetivo, caracterizado por qualidades mais próprias a mulheres do que a homens, que tem modos de mulher, excessivamente delicado, mole, pusilânime, voluptuoso. Então vamos lá. Eu não achei nenhum sinônimo de efeminado com homossexuais ativos ou passivos. Sodomitas, substantivo, masculino, feminino. Indivíduo dos sodômitas, povo da antiga Sodoma, habitante ou natural dessa cidade. E eu fui buscar sodomia, né? Porque quando o povo faz essa mudança, eles estão usando a raiz da palavra sodomia. Sodomia, concúbito de homem com homem, de mulher com mulher. Contatos libidinosos entre pessoas do mesmo sexo, sem cópula, mas com orgasmo. Coito anal entre homem e mulher. Coito anal de homem, com ejaculação. Também a fonte é Michaelis. Então assim, o que a gente pode concluir dessa alteração realizada aí na nova versão internacional? Que trata-se de um ato fundamentalista.
não pautado na língua portuguesa, porque se a gente for ver na língua portuguesa, não dá uma vazão para que essa substituição fosse feita. As palavras, elas entraram substituindo, mas elas não representam sinônimos. E aí, o pior do que eu acho que alterarem o sentido da palavra de Deus, para que aquele grupo se satisfaça, é a dissecação bíblica, né? Como eu já disse algumas vezes, que é pegar um único versículo da Bíblia, pequeno, tirar ele do contexto geral e usar somente ele para dizer o que você quer que diga. E aí, para a gente deixar isso mais claro, eu quero falar com vocês do versículo de 1 Coríntios 6, mas eu vou pegar um pouco mais do que o 9 só. Vamos dar uma lida do 7 ao 13, para a gente notar como não está falando de homossexual e como muda bastante o contexto se a gente lê um pouco mais, se a gente abrir um pouco a nossa leitura. Então, começando lá no 7, está escrito assim: na verdade, já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos teus irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, se a gente pegar e ler esse texto um pouco mais só do que 1 Coríntios 6,9, a gente vai ver que o texto ele não está buscando falar nada sobre gays. Ele está buscando falar sobre disputas de amigos entre amigos, pessoas com pessoas, sobre injustiça. E aí ele já começa falando, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E aí ele segue falando outras pessoas que não vão herdar o reino de Deus. O contexto desse versículo, desse capítulo, não era falar sobre gays. Mas aí dissecam a Bíblia, tiram só a frase que interessa, que pode dar vazão para o que eles querem falar. E aí eu vou para uma outra análise, que a muitos pode soar como irônica, mas já que é dissecada, eu também posso fazer minha análise dissecada. E aí eu posso pegar na nova versão internacional, que está escrito: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos. E aí eu sigo a mesma visão desses preletores, que é assim, e aí eu vou entender então que, segundo a palavra de Deus, os homossexuais versáteis herdarão o reino de Deus. Os transexuais, os bissexuais, os pansexuais, as travestis, todos herdarão o reino de Deus. Porque não está na palavra declarado que eles não herdarão. Só está na palavra declarando que os homossexuais ativos e passivos. Eles não falam nem dos versáteis. Então olha como assim, uma visão fundamentalista e voltada para um ideal que não o de Deus pode fazer, ou melhor, desfazer toda uma escritura. Pode desfazer tudo que a palavra quer dizer. Porque a palavra ali em cima não queria dizer nada sobre gays. Mas para distorcer o capítulo e trazer ele para uma visão sobre gays, eles mudaram completamente o sentido do que aquele versículo está dizendo. E aí cada vez mais o homem, com a sua hipocrisia, tenta modificar a palavra.
e se voltar, na verdade, contra algo que Deus pouco importa. E aí a gente pode tomar por base que os anglicanos, eles já tomaram uma postura diferenciada. Eles já mostraram que na visão deles, o que está na Bíblia falando sobre o homossexual é inconclusivo para eles tomarem uma decisão contra. O nosso Papa atual já disse que ninguém ele vai negar Deus. E aí a gente mantém só quem? Os evangélicos batendo nessa tecla e tentando dizer que eles estão certos, que os outros estão errados e que essa sociedade moderna, renovada, diferente do que eles gostariam que fosse, não deve ser aceita. E aí temos Bíblias reescritas, modificando o sentido do que a Bíblia realmente queria dizer lá no passado. Do que foi escrito lá no passado. E a gente está começando a ter uma Bíblia escrita pelo homem, e não mais a palavra de Deus. A palavra de Deus reescrita segundo não sei quem. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus deseja? Será que é isso que Deus espera da gente? Será que Deus não espera da gente única e exclusivamente que a gente faça o que seu filho morreu pregando? Que a gente pregue o amor? Será que se todos esses fundamentalistas não parassem de brigar e de lutar contra os gays e fossem fazer o que o nosso site faz, divulgar Deus, plantar a semente de Deus no coração de quem quiser receber essa semente? Será que se esses fundamentalistas fizessem isso, nós não teríamos muito mais pessoas buscando Deus do que nós temos hoje? Porque na verdade, eu tô aqui, tentando plantar a semente de Deus no coração de algumas pessoas. Em compensação, tem outros jogando ácido em cima da semente que eu planto. Então fica difícil. Eu garanto que as sementes que eu tenho não acabam. Deus me fornece cada vez mais e mais e mais e mais sementes para levar para vocês. Mas ainda temos pessoas com o coração endurecido, com a ideia arraigada no passado, sem saber o que está dizendo, sem ter estudo para falar sobre a Bíblia, sobre religião, para falar para aquele público. Que pega um pedacinho da Bíblia, disseca ela, corta só aquele versículo e sai lá, colocando o versículo na ideia dele, não levando a palavra de Deus para fora, mas colocando a ideia dele na palavra de Deus. Será que é isso que Deus espera? Eu acho que não. Bem, esse artigo foi um pouco mais longo, porque o assunto era um pouco mais polêmico, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês uma semana espetacular. Continuo desafiando vocês. 7 dias com Deus. E coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Na minha, acontece sempre. Deus não deixa de mostrar que Ele está presente, que Ele me aceita do jeito que eu sou, que Ele me ama do jeito que eu sou e que Ele deseja que eu continue sendo do jeito que eu sou. Então, você não precisa mudar para Deus te amar. Você só precisa aceitá-lo e Ele vai te amar. Então não se preocupe com o que algumas pessoas dizem, que Deus quer que você mude. Não. Se Deus quiser que você mude, depois que você permitir a entrada dele na sua vida, as mudanças que Ele quiser, Ele mesmo faz na sua vida. Não vai ser o homem que vai fazer na tua vida. Então acredite, teste, experimente, como eu sempre digo, é gratuito, não cobra nada. 7 dias com Deus. E estamos aqui, estamos com células, está aumentando o número de pessoas nas células, estamos montando novas células. Não tenha vergonha, se inscreva, faça parte. Mesmo que você não queira falar, mesmo que você acredite que você conheça pouco da Bíblia. Faz parte, conhece. Quem sabe você não descobre aí que era isso que você queria. Deus abençoe a todos, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.